Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ellen e hoje a gente vai estudar sobre divisibilidade no conjunto dos números naturais. Vamos estudar sobre os critérios de divisibilidade. Verificar a divisibilidade de um número natural por outro número natural usando o algoritmo da divisão pode ser trabalhoso e demorado. Vamos conhecer uma maneira mais prática de fazer essas divisões. Então, hoje a gente vai entender alguns padrões, critérios, para a gente saber se o número é divisível por outro. Um exemplo, eu quero saber se o número é divisível por 2 e por 3 sem efetuar o algoritmo da divisão, sem armar a continha e dividir. Então, tem alguns critérios que a gente vai observar que tem como eu saber se esse número é dividido por qualquer outro número. Os critérios de divisibilidade são condições que nos permitem saber se um número é ou não divisível por outro, sem a necessidade de efetuar a divisão. Então, foi o que eu acabei de explicar, né? A gente vai entender quando o número é divisível por outro sem precisar fazer a divisão. Vamos a seguir conhecer alguns desses critérios, né? Primeiro, divisibilidade por 2. Vamos observar aqui os múltiplos de 2. Eu anotei aqui uma sequência de múltiplos de 2. Nós sabemos que os múltiplos de um número são infinitos. Então, eu coloquei uma sequência para a gente observar o padrão. Vamos observar aqui a sequência dos múltiplos de 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20. O que a gente observa nesses números que são múltiplos de 2? Todos eles são números pares. Então, para ser um número par, tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, a gente pode observar que todos os outros números são pares. Então, para mim saber se o número é divisível por 2, ele tem que ser um número par. Observa aqui, ó, todas as divisões por números pares, se eu dividir um número par, um exemplo, 10 dividido por 2, vai dar 5 e o resto vai ser 0. Então, todas as divisões dos números pares não sobram resto, são divisões exatas. Então, para mim saber se o número é divisível por 2, ele tem que ser um número par. Um número será divisível por 2 se terminar em 0, 2, 4, 6, 8, isto é, quando for par. Vamos ver o exemplo. 7.206 é divisível por 2, porque termina em 6, ou seja, é par. Então, eu sei que 7.206, sem efetuar a divisão, eu consigo dividir ele por 2, porque ele é um número par. Agora, 5.483 não é divisível por 2, porque termina em 3, ou seja, 3 é ímpar. Então, eu sei que 5.483 não é divisível por 2, porque é um número ímpar. Ok? Com a divisibilidade por 2. Agora, a gente vai estudar sobre a divisibilidade por 3. Vamos observar o padrão aqui nos múltiplos de 3. A gente sempre vai observar um padrão e vai usar esse critério para me saber se o número é divisível por 3. Observe os múltiplos de 3. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Aqui eu coloquei uma sequência, a gente sabe que os múltiplos de números são infinitos, mas a gente vai observar o padrão nessa sequência. Observa aqui os números que tem mais de um algarismo, ó, o 12. Eu tenho 1 e o 2. Sempre quando eu somar esses algarismos, o resultado vai ser sempre um número que vai ser múltiplo de 3, ou seja, um número que é divisível por 3. Então, 1 mais 2 vai dar 3. Então, já sei que 12 divide por 3, porque se eu somar os algarismos, a soma deu um número que é divisível por 3. O 15, 1 mais 5, 6. Outro exemplo do 27, 2 mais 7, 9. Então, sempre quando eu somar esses algarismos, o resultado vai dar um número divisível por 3. Vamos ver mais um exemplo. Verificar se 62.124 é divisível por 3. Fazendo a divisão. Quando eu efetuar a divisão, 62.124 dividido por 3, a divisão deu exato, ó. 20.708. Então, já sei que é divisível por 3. Mas sem precisar eu fazer essa divisão, como eu posso verificar que esse número é divisível por 3? Então, a outra forma seria, eu vou primeiro adicionar os algarismos, todos os algarismos, e em seguida eu vou dividir esse resultado por 3. Se a soma dos algarismos for um número divisível por 3, então esse número, 62.124, também vai ser divisível por 3. Vamos fazer essa soma.
Vou somar todos os algarismos. 6 mais 2, 8, mais 1, 9, mais 2, 11, mais 4, 15. Então, o resultado da soma dos algarismos deu 15. Eu já sei que 15 é divisível por 3, porque 15 dividido por 3 é igual a 5. Então, a gente viu que as duas divisões deram exatas, mas sem eu precisar efetuar esse algoritmo da divisão, se eu quiser saber se esse número é divisível por 3, basta eu somar todos os algarismos. Se o resultado dessa soma for um número divisível por 3, então esse número também vai ser divisível por 3. Ok? A divisibilidade por 3. Então, resumindo, o número será divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos for um número divisível por 3. Vamos agora para a divisibilidade por 4. Vamos observar os múltiplos de 4. Eu anotei uma sequência dos múltiplos de 4 a partir do 80 para a gente conseguir observar o padrão. Então, vem 80, 84, 88, 92, 96, 100. Então, já posso observar que o 100 termina em 0, 0. 104, os dois últimos algarismos, 0, 4. 108, os dois últimos algarismos, 0, 8. 112, os dois últimos algarismos são 12, 116, os dois últimos algarismos são o 16, 120, os dois últimos algarismos é o 20. Então, o que a gente observa aqui nesse padrão? Para um número ser divisível por 4, ele tem que terminar em 0, 0, ou os dois últimos algarismos da direita for um número divisível por 4. Vamos voltar aqui, ó. Eu tenho os dois últimos algarismos, 0, 4, e eu sei que é divisível por 4. O 8 também, ó, 0, 8. Então, o 8 também é divisível por 4. O 12, 4 vezes 3, 12. O 16, 4 vezes 4, 16. E o 20, 4 vezes 5, 20. Então, para mim saber se o número é divisível por 4, eu vou observar ou se ele termina em 0, 0, ou se os dois últimos algarismos é divisível por 4. Um exemplo do 100, se eu arrumar a continha, fazer a divisão pelo algoritmo, 100 dividido para 4 vai dar 25. Então, sem precisar eu fazer o algoritmo, eu já sei que 100 é divisível por 4, porque termina com 2, 0, termina em 0, 0. O outro exemplo, 5.132. Pelo algoritmo, a gente viu que a divisão deu exata, mas sem eu precisar armar a conta, eu posso observar que 5.132 é divisível por 4, porque ele termina em 32, e 32 é divisível por 4. A gente sabe que 4 vezes 8 é 32, então eu já sei que esse número vai ser divisível por 4. Esse é o critério para a divisibilidade por 4, terminar em 0, 0, ou os dois últimos algarismos for um número divisível por 4. Ok. Vamos para a divisibilidade por 5. A divisibilidade por 5 é simples, a gente pode observar a sequência aqui dos múltiplos de 5. Seria 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Então, a gente observando aqui, a gente pode observar que todos terminam em 0 ou 5. Então, para um número ser divisível por 5, ele tem que terminar em 0 ou 5. Tranquilo, a do 5. Vamos para agora a divisibilidade por 6. Na divisibilidade por 6, a gente vai observar dois padrões, duas coisas. A primeira, vamos observar aqui, seria múltiplos de 6. Então, seria 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54. Então, eu posso observar que essa sequência que eu anotei dos múltiplos de 6, todos têm uma coisa em comum. Todos eles são pares. Então, um primeiro critério para saber se o número é divisível por 6, esse número tem que ser par. Segundo, a soma dos algarismos, quando tiver mais de um algarismo, tem que ser um número divisível por 3. Então, são as duas condições para me saber se o número é divisível por 3. Primeiro, ele tem que ser par. E segundo, a soma dos algarismos tem que dar um número divisível por 3. O exemplo do 24, 2 mais 4, 6. É divisível por 3. 4 mais 8, 12. E 12 também é divisível por 3. Então, eu já sei que 2 vezes 3, 6. Então, para mim verificar a divisibilidade do 6, eu vou verificar se o número é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, vamos para um exemplo aqui. Vamos considerar o número natural 3.624.
esse número é divisível por 2, pois termina em 4. Então, já sei que ele é par, então ele é divisível por 2. E também é divisível por 3, porque se eu somar os algarismos, 3 mais 6 mais 2 mais 4, o resultado vai dar 15. Então, esse resultado é divisível por 3. Então, se ele for par e a soma dos algarismos for divisível por 3, então esse número também vai ser divisível por 6. Armando aqui, né, o algoritmo, eu já sei que o cálculo deu exato, a divisão exata é divisível por 6. O número será divisível por 6 quando for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, ele deu para dividir por 2 e por 3 ao mesmo tempo, então ele também vai dar para dividir por 6. Ok? A divisibilidade por 6. Vamos agora por 8. O critério da divisibilidade por 8 é parecida com a do 4. A do 4 teria que terminar com 2 zeros. A do 8, o número tem que terminar com 3 zeros. Então, se o número terminar com 3 zeros, eu sei que esse número é divisível por 8. Ou, quando o número formado por seus 3 últimos algarismos da direita for divisível por 8. Então, nesse caso, a gente vai observar, o do 4 a gente observava os 2 últimos, e do 8 a gente vai observar os 3 últimos. Aí tem um exemplo aqui que a gente fez pelo algoritmo, 13.000 dividido para 8, eu já sei que essa divisão vai dar exata, porque pelo nosso critério o número termina com 3, 0. 3.112 vai dar para me dividir por 8, porque o 112, se eu dividir só os 3 últimos algarismos e essa divisão der exata, então eu já sei que esse número dá para me dividir por 8. Então, termina em 112, 112 é divisível por 8. Então, para mim, o critério de divisibilidade do 8, eu vou observar os 3 últimos algarismos, se for 0, 0, ou se os 3 últimos algarismos da direita for divisível por 8. Vamos para o critério da divisibilidade por 9. Também é parecida com a do 3. A gente viu que a do 3 a gente soma os algarismos, e a do 9 também. Um número natural será divisível por 9 quando a soma dos seus algarismos for um número divisível por 9. Nesse caso, essa soma tem que dar um número divisível por 9. Vamos para um exemplo. Considere um número natural, 28.314. Se eu somar todos esses algarismos, 2 mais 8, 10, mais 3, 13, mais 1, 14, mais 4, 18. O resultado é um número divisível por 9? Sim, porque eu já sei que 18 dividido para 9 é 2. Então, esse número também é divisível por 9. Se eu efetuar o algoritmo da divisão, e essa divisão já sei que vai dar exata, porque a soma dos algarismos deu 18, e 18 é divisível por 9. Então, sem eu precisar fazer o algoritmo da divisão, eu já sei que essa divisão vai dar exata. Então, eu já sei que 28.314 é divisível por 9. Ok, vamos agora para a divisibilidade por 10. A do 10, a gente vai observar a sequência dos múltiplos de 10, e a gente observando que todos terminam em 0. Então, um número natural será divisível por 10 quando terminar em 0. Então, a do 5 tem que terminar em 0 ou 5, e a do 10 terminar só em 0. Tranquilo? Então, essa foi a aula de hoje sobre os critérios de divisibilidade. A gente estudou a divisibilidade 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10. Esses números a gente pode observar esses critérios, ok? Obrigada pela atenção, até a próxima aula. Tchau!